Oi, pessoal! Agora a nossa aula de geografia. Também já terminamos o C1. Vamos começar o C2, certo? Eu coloquei na plataforma um link com uma música, um vídeo bem bacana sobre o assunto que a gente vai tratar agora. Eu acho interessante vocês assistirem, tá? Pode parar aqui, dar um pause na minha aula, vai lá, ouve e depois volta. Combinado? Pode ir, tô te esperando. Então, gostaram do vídeo? Então, vamos lá. Na página 122, começa a unidade 2 do livro de Geografia. Ele fala assim: como são os diferentes usos e ocupações do território brasileiro? Gente, vocês conhecem o mapa do Brasil. Vocês sabem que o Brasil é enorme, não é verdade? O Brasil é um país continental. Tanto que a gente tem, até conversamos sobre isso na aula, que a gente tem o hábito de confundir a África com um país. E eu falei para vocês, a África é grande, mas ela é um continente. Os países africanos são menores, né? O Brasil não, o Brasil é grande, mas é um país, certo? Então, o Brasil inteiro tem um território muito grande, muito diferente. Nós vimos isso em geografia e ciências, que os climas são diferentes, né? A gente tem climas equatoriais, climas subtropicais, climas até mais frios, com algumas regiões com neve. Então, o Brasil é um país continental com características muito diversas, de clima, de vegetação, de relevo, de cultura, porque alguns lugares foram colonizados por povos diferentes. A gente até falou sobre os povos alemães que colonizaram a região sul, né? Então agora a gente vai falar sobre o uso e a ocupação do território brasileiro. Não é todo igual, certo? Existem lugares que tem muita gente e pouco espaço, e existem lugares no Brasil que tem muito espaço e pouca gente, tá? Então vamos lá. Atualmente, as pessoas vivem da mesma maneira no mundo todo? O que vocês acham? As pessoas vivem da mesma maneira no mundo todo? Com certeza não, né? Nem atualmente, nem nunca viveram. De que modo, quer dizer, que modo de vida você consegue perceber na imagem? Ela é muito diferente do modo de vida urbana? Quer dizer, que modo de vida é esse? É um modo de vida rural, né? Um modo de vida do campo. A gente vê aqui plantação, campinas, lago, um senhor tá tosqueando uma ovelha, aqui tem um celeiro com vaquinhas. É muito diferente do modo de vida urbano. Como a ação humana pode transformar o espaço? Vamos pensar. A gente falou bastante sobre isso até com relação ao coronavírus, né? Que o homem ele não tem limite nessa transformação do espaço. Ele vai tomando conta dos espaços como se ele fosse o dono da natureza e do mundo. E isso traz consequências para ele próprio. A gente falou sobre isso no trabalho pontuado de ciências, né? Que a gente comentou que talvez se o homem não tivesse interferido tanto no ambiente, ele não tivesse contato com determinadas doenças que são inicialmente de animais, como a gripe aviária, a gripe suína, o coronavírus, né? Que faz parte do mundo animal e que porque o homem está interferindo demais nessa natureza, acaba tendo contato com determinados micro-organismos, né? Mas aí eu quero que vocês pensem, como a ação do homem pode transformar o meio ambiente? Pensa bem em tudo que a gente já conversou. No primeiro capítulo desse livro, a gente vai falar sobre a ocupação do território brasileiro e a diversidade étnico-cultural. Lembram que a gente terminou o livro anterior falando em cidades plurais, né? A gente ficou muita dúvida, tia, mas cidades plurais? O que é cidade plural? E eu falei para vocês, plural mais de um, não é isso? É o mesmo significado. Então, é diversidade. É um lugar onde tem muitas características diferentes. E o Brasil, ele é plural. O Brasil, ele é formado pela pluralidade, certo? Então, vamos lá.
As pessoas são diferentes, tanto na aparência como nos costumes. Você já percebeu isso? Aí tem aqui várias imagens para vocês observarem. Então, vamos conversar. Quando analisado em conjunto, o que as fotografias revelam sobre a população brasileira? Dá uma olhada, todas juntas. Se eu falar, a população brasileira é assim, essas 4 imagens, o que ela vai me revelar? Que existe uma variedade de etnias, certo? Uma variedade de raças no Brasil, tá? Então, utilize uma palavra ou elabore uma frase para caracterizar a população brasileira. Eu quero que vocês façam isso. Escrevam aí, tá bom? Muito bem. Vamos para a página 125. Da mesma forma como a gente fez na aula de história, eu vou fazer agora com vocês. A gente vai ler e depois vocês vão ler a segunda vez para poder responder as questões, tá certo? Ah, uma coisa importante. Nem todos os alunos me mandaram a origem da família. Então, eu estou devendo para vocês ainda aquele quadro lá do C1 das origens da nossa turma. Mas porque nem todo mundo me mandou. Eu preciso que vocês me mandem, quem ainda não mandou, claro, a origem da família de vocês para a gente poder completar aquele quadro da origem da nossa turma. Combinado? Não esqueçam. Então, vamos lá. A diversidade cultural brasileira. Uma característica marcante da população brasileira é a diversidade étnica. Esse aspecto é resultado da migração de pessoas de diferentes países em diversos momentos históricos. Cada um desses povos que aqui chegou contribuiu para deixar a marca de sua cultura. Então, durante a nossa história, em diversos momentos, a gente teve imigração, estudamos isso no C1, de vários povos. E cada um desses povos deixou aqui a sua marca, marcou a nossa cultura de alguma forma, né? A miscigenação, e aí tá no glossário aí do lado o que é miscigenação, e a fusão cultural construíram um país com grande diversidade cultural, que recebeu influência de diversos grupos étnicos, africanos, indígenas, europeus e asiáticos. É importante lembrar que os primeiros povos a migrar para o território, que mais tarde veio a formar o Brasil, foram os indígenas. Isso ocorreu alguns milhares de anos antes da chegada dos europeus, dos africanos e dos asiáticos. Por que ele fala isso? Porque lembra que a gente falou que a África é o berço da humanidade? Que o homem mais antigo, o crânio mais antigo encontrado foi o da Namíbia, lá na África, a Lucy. Que a Luzia, que foi encontrada aqui no Brasil, é bem mais jovem que a Lucy. Então, existe uma teoria, uma hipótese de que os homens saíram da África e se espalharam pelo mundo. Então, a geografia considera que os primeiros migrantes, os primeiros imigrantes, foram esses homens que estavam vindo ou da Ásia, pelo Estreito de Bering, ou pela Oceania. A gente não tem certeza, né, como eles chegaram aqui, mas eles chegaram vindos originalmente da África, que é o berço da humanidade, certo? Vamos lá, então. Na página 126, ele vai falar sobre as manifestações culturais na culinária. Então, por meio da alimentação, é possível perceber a diversidade cultural de uma sociedade. Como a formação social brasileira aconteceu pela fusão de várias culturas, temos uma culinária muito rica e diversificada. Qual é o prato típico da culinária brasileira? Arroz com feijão, né? Isso mesmo. Se essa pergunta for feita aos brasileiros em todas as regiões, as respostas serão as mais variadas possíveis. Nem todo lugar é arroz com feijão, tá vendo? Isso é uma evidência da complexidade cultural do país. Em algumas regiões do Brasil, não vai ser o arroz com feijão. Aqui é, mas em alguns lugares não vai ser.
A culinária brasileira resulta da mistura de tradições e ingredientes que, por mais de 500 anos de história, foram introduzidos não só pela população nativa indígena, como por todas as correntes de imigração que compõem a população do país. A seguir, exemplos da diversidade da culinária brasileira, cada um deles muito vinculado a um dos povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. E aí vocês têm várias imagens. Ao investigar a origem ou nacionalidade dos pratos típicos da sua família, é possível compreender parte da cultura local e o cotidiano em que você está inserido. Por isso que a gente precisa daquele quadro, certo? Aí vocês vão responder, então, informações da sua família, tá? No dia a dia. Depois, vocês vão fazer esse gráfico aqui do número 4 nessa página, tá? E aí acabou o nosso trabalho da aula, o restante aqui vai ser para a próxima aula, ok? Então, façam uma nova leitura do texto, uma leitura calma, detalhada, estudiosa, procurando saber o significado das palavras e respondam as perguntas, perguntando para sua família, porque aqui vai falar muito sobre os hábitos da sua família, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.